Bom dia não, boa tarde, meus amados irmãos, são 12 horas e 3 minutos, louvado seja Deus, para a glória do nome de Jesus, nesse dia de hoje, dia 28 de julho de 2025, estou muito feliz, alegre, aqui, aleluia, no estado do Rio de Janeiro, realizando a obra de Deus como missionário mordomo do Senhor. E assim eu quero agradecer a Deus por esse dia de hoje, que Ele tenha assim nos concedido. Louvado seja Deus, amém? Amados, me acompanha aí, me ajuda nesse canal, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado, se inscrevendo, né, ouvindo a palavra com o presbítero Jurandir Coutinho 2024, tá bom? Me ajuda mesmo, tá? Graças a Deus, aleluia. Quero deixar uma mensagem aos nossos corações, graças a Deus, né? Nesta tarde de hoje, nesse dia de hoje, né? Segunda-feira, para a glória do nome de Jesus Cristo. E assim eu quero deixar aqui no livro de Lucas, capítulo 4, louvado seja Deus, né? Que Jesus, após sair do batismo, aleluia, ali no Jordão, pelo teu primo João Batista, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vemos, amados, né, maravilha, né? Jesus, ele, aleluia, cumprindo as escrituras que, aleluia, que o teu Pai determinou para com a vida dele. Aleluia, graças a Deus por isso, né? E Jesus, aleluia, conduzido pelo Espírito Santo. Quero dizer, amados, que a nossa vida, aleluia, nossas vidas, né, ela é conduzida pelo Espírito Santo, porque o Senhor, antes dele subir ao céu, ele disse para os discípulos que não deixaria órfão, mas que enviaria o Consolador, né, para estar conosco, que é o Espírito Santo. Então louvo a Deus, né, porque o Espírito de Deus, ele é sobre as nossas vidas, aleluia, para a glória do nome de Jesus. É o Espírito do Senhor que nos dá força para nós vencermos as barreiras do dia a dia, as dificuldades, né, as lutas, né, que surge para conosco. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, né, nessa trajetória, nessa caminhada, nesse projeto que Deus tem proporcionado para com as nossas vidas. Então, assim como o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, então nós somos conduzidos, né, aleluia, para passar pelos nossos, né, aleluia, pelas provas, pelas dificuldades do dia a dia. Mas o Senhor está conosco para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos ajudar a vencer, né, todo tipo de tentação, todo tipo de dificuldade, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, eu louvo a Deus, né, assim como, aleluia, o Espírito veio sobre os discípulos, né? Aleluia, a promessa do Pai, ele veio sobre as nossas vidas. Aleluia, porque nós somos o quê? Aleluia, louvado seja Deus, somos filhos de Deus, né? Desde o momento que você e eu aceitamos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, né, no deserto, né, por 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, né, e veio o tentador. Então, o tentador, ele está aí, né, diferente daqueles dias, né, mas graças a Deus, Deus tem nos dado força, ainda que nós, né, somos sujeitos ao erro, nós somos falhos, somos pecadores, mas o Espírito Santo de Deus que está conosco, ele nos leva a nós nos arrepender, a nos humilhar, a buscar, a chorar, né? Aleluia, pelos nossos erros, pelos nossos pecados do dia a dia. Quer dizer, aleluia,
a tentação vem, né? Mas graças a Deus, o Senhor tem nos livrado da tentação. Aleluia, para a glória do nome de Jesus, através da busca. Então Jesus ali, né, o inimigo, né, aleluia, como ele é covarde, né, ele usou, ele vendo que Jesus estava, né, com sede, com fome, ele disse: se tu é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Está vendo? Quer dizer, então o adversário das nossas vidas, ele conhece as nossas fraquezas, conhece nossos erros, né? Então ele procura oferecer, né, aquilo que é fácil para que nós viemos, né, ceder, né, mas a poder no sangue de Jesus. Aleluia, porque Deus, através do teu Espírito Santo, tem nos dado força, ainda que nós viemos tropeçar, para que nós viemos voltar, nos humilhar diante dele e prosseguir com a nossa caminhada, né? E Jesus disse para ele, ó, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, ele se afastou, me perdoe por alguns momentos, e continuou. E colocou Jesus, né, sobre um monte, né, e disse-lhe, né, aleluia, louvado seja Deus para Jesus. Se tu é filho de Deus, lança daqui abaixo, que escrito está, né, que dará ordem a teu respeito, para você ver. O inimigo, ele usou as escrituras, ele conhece a Bíblia. Ele conhece, mas ele não obedece, né? Louvado seja Deus, né? E ali Jesus disse o quê? Para ele: não tentará o Senhor teu Deus, não é isso? E nós vemos que ele insistiu, colocou Jesus no pináculo e mostrou, né, todo, né, o mundo, né, e disse que tudo aquilo ali era dele. E ele daria, né, ao Senhor Jesus se prostrasse diante dele. Então, nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele, né, oferece as coisas deste mundo, seja ouro, seja prata, o que for, para poder tirar a tua visão da tua chamada. Mas não olha para isso não. Continua firme, continua na tua caminhada, porque o que é teu está preparado por nosso Deus. E no momento e na hora certa, ele vai te dar. Foi como Jesus disse para Satanás: apartai-vos de mim, né? E disse, né? Não tentará o Senhor teu Deus, né? Louvado seja Deus. E falou: aparta-te de mim. E ali o diabo se retirou. Amém? Então, amados, vamos, né, repreender toda a obra das trevas, do inimigo das nossas almas, né? Somos sujeitos aí ao erro, às falhas, mas assim como o Espírito de Deus, ele conduziu Jesus ao deserto, assim o Espírito de Deus, ele é conosco para nos dar vitória, né, nas nossas fraquezas, nos nossos erros e nas nossas imperfeições. Amém? Você ainda que não aceitou Jesus, procura a igreja evangélica e confessa ele como teu Senhor e teu Salvador. Uma boa tarde para vocês, em nome de Jesus. Amém.